minuto, muito bom dia. Agora sim, podemos começar nossa aula, porque já está todo mundo bem, todo mundo tranquilo, todo mundo bem acordado. Quer dizer, todo mundo bem acordado, vivo, né? Quem está presente, né? Tipo, Giovana mesmo só vai chegar daqui a uns 5 minutos, porque ela ainda está naquele processo de acordar. Mas, por enquanto, quem é que está aqui na sala? As duas Ana Beatriz estão presentes. Eu tô presente. Fabrício ainda não chegou. Já já ele chega, ou não. Ele Gabriel, chega, tio, só vem sexta. Gabriel ainda não chegou. Giovana ainda não chegou. João Guilherme já está aí. João Pedro já está aí. Neto. Neto não está aí não, né? Neto ainda não. Júlia. Júlia Ferreira. Não. Leonardo. Também não. Luiz Gustavo, presente. Maria Clara. Maria Clara. Maria Clara, sua prima. Conseguiu falar com ela? Já sabe da existência dela? Não, não é ela não. Eu perguntei ontem porque ontem. Ah, tio, é confusão de família. Não sei lá não. Tá certo. É, Helena e Vitória estão aí, né? Estão com o nome de Maria Selma. Beleza. Pronto. Presente, presente. É isso aí. Nicole não chegou ainda. Pedro Leonardo presente, Rosane ainda não entrou e Sara presente. Beleza. Pronto. Deixa eu salvar isso aqui. Hoje é aula de história e Eu achava que era de arte, juro por Deus. Eu achava que era de arte. E hoje vai ter a aula de artes, ou história, redação. Matemática não vai ter, graças a Deus, né? Porque já tô cheio de matemática a semana toda. Deus é mais. Meu, história foi na história. Artes a gente só tem dia de terça, que é o último horário de vocês de terça. Aí hoje a gente tem o primeiro e o quarto horário de história. Deixa eu ver, são 7h10, 7h11. Eu vou esperar mais 4 minutinhos para começar a aula, deixar dar 7h15, só para ver se Giovana chega, só para ver se mais alguém chega, que geralmente até esse horário o pessoal ainda tá entrando. Até lá. Qual foi o Eu jogo achei mesmo? que ninguém. Qual foi o jogo Gente, que você falou Impact. mesmo? Gente Impact. É tipo um jogo de anime, sei lá, é tipo um RPG. É muito top, tio. Os gráficos é muito top. É top, top. Entendeu? Assim, o povo não joga tanto aqui no Brasil. Primeiro que lançou no ano passado, né? Ah, mas quando lançou foi tipo uma bomba que lançaram aqui. Mas aqui no Brasil não é tão famoso. Mas eu fui lá ontem assistindo um pouco na Twitch. E aí os cara que é do fora aqui do Brasil tava com 10 milhões de views ao vivo. Eu falei, não tem nem. O brasileiro não tem nem a metade disso. Você viu que estão lançando, já tem a demo do jogo Resident Evil Village? Não, eu não jogo muito esses jogos de tiro, entendeu? Eu jogava, só que aí eu comecei a enjoar. Que eu vi que eu era muito ruim. Véi, eu tava olhando os gráficos, porque ele tá disponível no PlayStation 5. É. Pense num É, jogo com professor, gráfico. pode certeza. Se tá disponível no PlayStation 5 é porque é de outro Gráficos nível os deve jogos. estar. Porque para você ver, professor, o PS5 roda em 4K 60 FPS e tudo, professor.
Você é doido. Véi, o pior não é nada, é que até Minecraft Positively, tá bom. all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. Deixa eu ver se vai rodar minha internet. Caraca, vai rodar até 2K? Que internet é essa, professor? A internet é boa, viu? Não, eu vou ver. Eu vou ver, que minha internet aqui é uma carroça, né? Vamos ver se vai rodar. Rapaz, esses internet é caos. Imagina É, a não minha roda não. 1080p. Não roda, não. Só fiz colocar um pouquinho aqui já tá bom. Ó, que nada. A qualidade... Vou colocar- Olha, mas se você parar pra ver, mesmo carregando, a qualidade já tá boa já, viu? Eu vou jogar aqui em HD, no HD mais alto, para ver se ele roda. Aí depois, casa de um professor da escola Ofenísia Freire pega fogo por causa do seu computador que estourou. Pois é bem capaz, viu? É bem capaz. É brincadeira, viu, professor? The bell tolls for us all. They're coming again. Que horror, não gosto não de jogo de horror. Você não gosta Mother de Miranda, jogo, não. I regret to inform you that Ethan Winters has Cabulosa. escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the Ativar, não vai não, carregar. ceremony. I won't let you down. Aí fica complicado. Can someone please tell me what the hell is going on here? No. Tio, não tem mais nada não, né, pra gente rezar. Então você tá... Nossa. Enfim, deixa eu parar esse negócio daqui, mas o gráfico desse jogo é louco demais, cara. Tio, tem mais alguma coisa pra gente fazer? Hã? A gente fazer alguma coisa só pra perguntar. Vamos ter aula. Oxente. É que ela entrou no trailer, aí ela já que a gente tava brincando. Não, eu coloquei porque eu tava esperando só dar 7h15 pra ver se entrava mais alguém na sala pra gente começar a aula. Eu quase dormi aqui, porque... Ah, impossível dormir depois de eu ter colocado o mundo bita, velho. A pessoa ainda conseguir dormir depois Que daquele eu me enganei. Resident Evil não é só jogo de tiro, é de terror. E eu tinha um jogo, eu não sei o Tava nome, vendo. eu não lembro, que Eu tinha um tava cara que tinha um capacete cheio de... como se fosse luz, eu não lembro. E a gente jogava, eu acho que era com a menininha. Eu não sei. Só sei que eu tive que trocar o jogo com outra daquele pessoa. da Xbox. É, que tem do um menino e aí Xbox. tem montes. Aham. Ah, sim, Véi. eu sei. Eu já joguei com meu irmão e a gente Eu- passou na parte da prisão. Que É tinha um muito, montezinho. sei lá, é muito horror. Aí eu não consigo, não. Coração se chega, acelera. É a mesma Deixa eu coisa ver de eu uma ver uma coisa. menina no calçadão. Só que Aquele diferente. contra. Gente, deixa eu falar. Ali é contra o tempo. Você coisa grande. Aí tem que abrir a porta com a outra. Aí você tem que jogar fogo. Jogar fogo para os monstros não virem. Matar o monstro. É contra o tempo. Você tem que ainda proteger a pessoa. Tem que proteger a personagem que tá ali pegando É difícil o jogo. Além disso, é Eu já terror. joguei com meu irmão e já passei dessa fase. Olha, se assistir um filme de terror já é ruim, imagine você jogar, interpretar uma coisa de terror. Cada É. susto que eu tomo. Pra Porque mim você não tá só assistindo, não tá só acontecendo, você tá fazendo acontecer, entendeu? Pra mim tá legal. Mas alguns tinham um sustinho, tinha alguns. Giovana tá pedindo o link agora, repare. Mas eu coisei. Será que tá atrasada?
Eu joguei esse jogo e foi muito legal. Tinha algumas roupas dos bonecos. Legal. Cara, É 4 personagens que eu vi. tem um cara que eu acompanho no YouTube que ele joga vários jogos de terror. Max MRM. Esse cara daqui, ó. Vou mostrar. Ó, professor, ia ver aquele jogo lá daquelas bonecas lá, que você tem que pegar um monte de bonequinha pra suposto espírito não te atacar. Esse Tio, deixa eu dizer uma coisa. Aí, ó, são vários Antigamente, vídeos, eu e meu vários irmão, que ele faz sempre. E, tipo, cara, é cada. E ele é muito engraçado porque os sustos que ele toma, assim, você toma susto junto com ele e depois E é você acaba dando engraçado. risada. não, eu já assisti umas coisas. Tio, olha, antigamente eu, mano, é o que mesmo? A gente sabe fazer o quê? A gente pegava jogos de terror, não tem, e assistia. Mano, era cada, tipo, tem aquela musiquinha sinistra, não tem? Aí tem os tuchos lado. Mano, tinha até uma casa, mano. Toda casa de terror. Às vezes a gente brincava assim. Como tipo, como tá aqui O Resident Evil é de zumbi, né? um corpo de um bebê. Tem uma parte do Zumbi corpo do bebê. e uns monstrinhos assim. Bruxa. Porque eu acho que aquela mulher é uma bruxa. Não, esse Village, ele tem isso, ele tem umas bruxas também. Até o último Resident Evil, ele era só de zumbi mesmo, e uns monstrinhos que apareciam de vez em quando. Mas esse Village, ele é como se fosse a origem de tudo, tá ligado? E aí é numa vila mais afastada, no meio do mato e coisa e tal. E aí tem uns zumbis fortes pra caramba. E uma bruxa. Esqueci o nome que eles dão pra bruxa. Mãe não sei o quê. É insano, velho. É insano. Eu já joguei um Você já de Resident Evil. assistiu Umbrella Corporation? Umbrella Corporation, isso aí. Eu assisti todos até o final. Não, assisti The Umbrella Academy. Umbrella Corporation uma série de muitos filmes. Eu acho que eram 7, contando com o final, né? Contando com o final. Que é de zumbi. E ela tem várias formas. Até ela chegar no antídoto, mas ainda até esse anduído espalhar pelo mundo, ela vai matando zumbis. Galera, pronto, acabou. São 7h20 já. Giovana ainda não conseguiu entrar na sala. Mas eu já mandei o link pra ela. Pega o livro de história de vocês, abre aí na página 155 para a gente continuar aí falando sobre nosso último assunto da prova, que é práticas sociais na prova. Tá? E essas nossas 2 aulas vão tratar especificamente a respeito disso daqui. Então, aí na página 155 a gente já tinha começado a falar sobre algumas coisas, sobre essa ideia do sincretismo religioso em relação à ligação das religiões de matriz africana. A Giovana conseguiu entrar agora. Oi, tio, obrigado por deixar eu entrar. Sei lá o que aconteceu. Mas tive como entrar automaticamente, sem precisar nada. Acontece. Ok, Enfim. beleza. Que página? 155, tá aí no chat. Ô, tio, não esquece de tirar minha falta, por favor. Sim, senhora, eu já fiz isso, já tirei. Então, na aula passada, a gente tinha falado a respeito do sincretismo religioso, das religiões de matriz africana, a ligação delas com o cristianismo, com o catolicismo, que foi uma forma que os negros africanos escravizados eles tiveram para poder continuar
cultuando seus orixás, cultuando a sua fé, cultuando a sua religião, sem que sofressem perseguição por parte dos jesuítas, por parte dos colonos. E também em relação ao sincretismo indígena, à religiosidade indígena, aí acabou sendo um pouco mais complicado, porque os índios eles sofriam uma perseguição também sobre a espiritualidade deles, mas para eles foi um pouco mais difícil conseguir fazer essa ligação, conseguir fazer com que a cultura deles continuasse sendo respeitada de algum modo, sendo levada em consideração de algum modo. Então, muitos jesuítas, nessa catequização, nessa conversão, eles, como o caso do padre José de Anchieta, eles acabavam aprendendo a língua dos indígenas para poder conseguir fazer esse processo de catequização de dentro para fora, né? Eles, aprendendo tupi, aprendendo guarani, eles, de dentro da própria tribo, de dentro das próprias aldeias, com a língua, com o conhecimento da língua deles, dos indígenas, eles aproveitavam e chegavam e começavam a fazer esse processo de catequização justamente de dentro para fora. E aí, Giovana levantou a mão rapidinho, viu, Giovana? Só terminar aqui. E aí, a gente terminou falando na aula passada a respeito da presença de figuras indígenas nas expressões folclóricas brasileiras. Então, a Uiara, Caipora, Boitatá, Boto Cor-de-Rosa, Boiúna. E aí tem aquela série na Netflix, sobre folclore, que eu esqueci o nome agora, chamada Cidade Invisível. E aí, nessa série Cidade Invisível, ele vai tocar em alguns desses pontos sobre personagens que fazem parte dessa cultura popular brasileira, desse folclore indígena, como o caso da Caipora, como o caso do Boitatá, como a presença do Saci, até mesmo, o Saci não é indígena, né? Mas ele faz parte também dessa cultura folclórica, dessa expressão folclórica brasileira. Então, a cuca também, e é muito bacana, muito interessante. Boto Cor-de-Rosa, tal. Giovana, diga, se levantou a mão. Diga aí agora. É porque eu tinha dúvida. É artes ou história? São as 2 aulas de história. Oi. Diga, João Guilherme, levantou a mão também? Ah, não, é por causa que eu fui me mutar, eu não levantei a mão, foi? Não, tudo bem. Beleza. Então são 2 aulas de história, viu, Giovana? Qual página? 155. Obrigada. Por nada. Tem um jogo também que é muito interessante. É um jogo de RPG. Folclore. Só vou mostrar assim. Tio, ontem eu quase me emocionei. Eu vi o jogo D&D de antigamente. O senhor sabe, né, qual é o jogo? D&D, Dragons in the Dragon. Já ouvi falar. Então, Tem um jogo de RPG que ele pega esses personagens da cultura, do folclore brasileiro também, e leva para um jogo em RPG.
Eu acompanhava até a página deles no Facebook, as novidades, tá? Muito interessante o jogo. Só que aí depois eu saí de rede social, eu perdi. Mas o processo de criação desses personagens, o estudo que eles fizeram para poder criar esses personagens é muito interessante. Claro que acaba um pouquinho com aquela ideia que a gente tem meio romantizada do folclore, né? De ver, por exemplo, o Saci Pererê, todo bonitinho, tudo, aquele personagem todo E essa imagem é a forma real do Boitatá, do É? Curupira, aliás. Não, É? não. É que alguns fazem, tipo, diferente. A imagem que a gente costuma ter do Curupira é essas imagens assim mais Infantis. simples, mais infantis, justamente. Mas o personagem é esse, é o cabelo de fogo, ele é um protetor das florestas e tudo. Esses Aqui é pés, legal. esses pés que são voltados para trás, justamente com a ideia de enganar quem desmata, né? Quem corta as árvores e tal, os madeireiros que trabalham na ilegalidade. E os pés são ao contrário para poder dar a ideia de que ele está indo para o sentido oposto, né? É bem interessante. Então, é uma forma mais infantil de se enxergar eles. E aí, a gente tem a criação desses personagens de diversas maneiras diferentes. Mas é muito bacana, muito bacana. Enfim, e aí a gente começa aí na página 155 com do seguinte. Por outro lado, em suas missões, os jesuítas procuravam catequizar os índios e impor o modo de vida cristão. Os colonizadores dividiam a população indígena entre mansos e bravos, ou bravios. Isso aqui a gente já tinha comentado até em outro momento. Os bravos ou bravios são aqueles índios considerados como selvagens. Que aí o próprio bispo Sardinha, que a gente comentou, aquela história que ele acabou naufragando lá em Pernambuco depois de ser mandado embora do Brasil, né? Porque ele sempre tratava mal os índios, mas em relação a esses índios considerados selvagens, esses índios bravos ou bravios que não aceitavam a catequização, eles acabavam sofrendo muito mais as consequências desse processo de colonização. Então, mansos e bravos, isto é, aqueles que aceitavam e aqueles que não aceitavam a catequização. Quando dizemos que aceitavam a catequização, no entanto, isso não queria dizer que assimilavam completamente a mensagem dos colonizadores tal como eles queriam. Então, muitas vezes, esse processo de catequização que existia, os jesuítas, os católicos, eles conseguiam até mesmo falar sobre o que eles queriam, falar sobre a Bíblia, falar sobre Jesus, falar sobre Deus, só que você está lidando com um ser humano. E os indígenas, querendo ou não, eles já tinham uma concepção de mundo, uma concepção de espiritualidade completamente diferente dos portugueses. Então, a interpretação que eles faziam em relação a essas histórias, em relação a essa mitologia cristã que os jesuítas traziam, que os padres traziam, gerava algumas diferenças em relação ao que os padres queriam passar, né? Então, nem sempre eles compreendiam da forma que os padres gostariam. Isso e é que diz que, na realidade, eles compreendiam parte da mensagem catequizadora e a reinterpretavam segundo sua cultura. Então, eles pegavam essas histórias que eram contadas para eles da mitologia cristã, lembrando que
sempre que eu falar de mitologia cristã, eu estou falando das histórias que estão na Bíblia, em geral, né? Porque qualquer religião, qualquer história ligada às religiões nada mais são do que mitologias, né? São criações de narrativas. Mitologia grega, mitologia romana, mitologia africana, mitologia cristã. Então, são histórias que ninguém tem como comprovar que existiram, né? Então, tipo, na Bíblia se fala que o fulano jogou uma pedra que matou um gigante. Ou então que Cicrano viveu 350 anos. Isso é mitologia, né? Mas, enfim. Os indígenas, então, eles reinterpretavam essa mitologia cristã segundo a própria cultura deles, segundo o conhecimento, entendimento que eles tinham de mundo. A partir das narrativas cristãs, criavam novos personagens mitológicos que passavam a incorporar dentro dos ritos, dentro dos seus próprios ritos. Alguns senhores permitiam os cultos entre seus escravos indígenas e até os incentivavam para agradá-los e evitar possíveis revoltas, né? A partir do momento que você permitia que os indígenas ou que os negros africanos escravizados eles pudessem professar a sua fé, pudessem cultuar os seus próprios, a sua própria religiosidade, isso fazia com que trouxesse um certo alívio para a vida dessas pessoas, né? Ainda que escravos, ainda que sejam escravizados, a possibilidade de você ter a liberdade de cultuar a sua própria fé traz um certo alívio para essas pessoas, né? Alguns jesuítas, porém, desaprovavam essa medida, pois, enquanto estavam sob suas orientações, os indígenas podiam praticar o próprio idioma, suas danças e seus cantos. No entanto, quando usavam as pregações católicas para inventar os próprios rituais sem a orientação dos padres, eram vistos como demoníacos. Então, os jesuítas, eles não gostavam dessa liberdade que alguns senhores davam para os indígenas, né? Que esses escravizadores davam para esses indígenas. Porque no momento que esses indígenas eles estavam junto com os jesuítas, junto com o padre tinha um controle em relação às narrativas. Mas a partir do momento que esse padre, que esse jesuíta, que esse catequizador, ele não está no local, a liberdade que é dada para os indígenas para cultuar o que eles quiserem pode deixar completamente de lado os ideais cristãos. E isso, para os padres, era visto como algo extremamente negativo, a ponto deles dizerem ser algo demoníaco, né? Com os africanos ocorreu um processo semelhante. As crenças trazidas de diferentes nações africanas se misturaram entre si com o catolicismo. Aí que a gente fala sobre todo esse sincretismo, como acontece lá na Igreja do Bonfim, né? Da lavagem das escadarias, que tem essa relação entre católicos e candomblecistas. Durante o período colonial surgiram diversas irmandades negras, no momento que a gente já falou sobre isso, sobre essas comunidades que traziam o alívio, né? O contato entre povos negros escravizados. Então, surgiu essas irmandades negras, igrejas erguidas por comunidades escravas e também o culto de santos que eram negros. O catolicismo ele permite esse culto à santidade, não somente a imagem, a figura de Deus, de Jesus Cristo, mas também a presença de santos católicos. E
para os negros africanos escravizados, tinha essa importância também. Para aqueles que aceitavam a catequização, ao menos tinha importância da presença de santos que fossem negros, como uma forma também de representação para eles. Naquele período, persistiram inúmeras formas de expressão religiosa negra e indígena, principalmente na atividade de curandeiros e feiticeiros, homens e mulheres que herdaram conhecimento de seus antepassados e continuaram resistindo. Aí, na página 156, se fala do Caramuru. Eu não vou ler essa parte, não, que não vai interessar para a gente nesse momento, mas a história do Caramuru, a história do Diogo Álvares Correia é interessante. E se vocês quiserem, depois, eu cheguei até passar em sala de aula esse filme. Vocês se lembram? Caramuru, a invenção do Brasil. Passou, só que eu não assisti, não. Ah, muito. Isso aí. Caramuru. Aí, aqui é um trailer, né? Eu não vou colocar agora não, mas Caramuru é a invenção do Brasil. Se você colocar só Caramuru, vai aparecer várias informações, né? Inclusive, do nada, apareceu Débora Seco aqui, uma moré gigante, restaurante O Pescador, um galo pintado à lenda. Mas não é isso que a gente quer, né? Deixa eu ver aqui. São coisas para... Vou botar esse trecho aqui. Preso, degradado, náufrago. O que mais me falta acontecer? Senhor Vasco! Cuidava que eu houvesse morrido. Estive ali esperar para carregá-lo comigo. Santana que pariu Maria, que pariu Jesus Cristo. Assim como essas palavras são certas, a divina providência há de segurar tua mão. Amém. Obrigado, meu Jesus. Já basta. Nessa casa ninguém quer a sua educação. Nos dias que tem comida, comemos comida com a mão. Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão, mas não sorrimos à toa. Não sorrimos à Gostei. Tipo, não é tão bom, mas é legal. É um filme bem bacana. Deixa eu ver se ele tem inteiro aqui no YouTube. Tem inteiro no YouTube. É um filme de 2001. Ele... Um pouco antigo, né, professor? Só um pouquinho só. mas Só antes da minha existência.
A única coisa que muda de 2001 pra cá é a qualidade. É bem interessante porque ele vai trazer essa narrativa sobre a chegada dos portugueses no Brasil, né? E fala um pouco dessa relação que teve o Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, com a Índia Paraguaçu, né? O relacionamento dos dois, as dificuldades em relação ao relacionar-se entre o português colonizador e, e uma indígena, né? A relação com os portugueses, do possível retorno de Caramuru a Portugal e tudo. Então, o desenrolar de toda uma história. É bem bacana. É bem interessante mesmo. E aí depois vocês podem procurar. Aí no próprio livro de vocês também fala de um documentário de lá para cá, o documentário de 2009 do Brasil. E aí, claro, não vai ser dessa forma que é mais engraçada, né? Nesse filme da invenção do Brasil, mas conta um pouquinho dessa história de Caramuru, dessa relação com o Paraguaçu, também é bem interessante. É bem bacana para vocês darem uma olhada. Então, eu vou pular essa página 156, que aí é mais por curiosidade mesmo, para vocês lerem depois. A medicina do século XVI era fundamentada nas teorias de Hipócrates e de Galeno, que foram dois médicos da antiguidade. Eles afirmavam que o mau funcionamento do corpo podia ser explicado por um desequilíbrio de 4 fluidos corporais, ou humores. Todo mundo tem tinha pelo menos essa ideia de Hipócrates e de Galeno, de que existiam 4 humores, 4 fluidos corporais, que seriam a bile negra, a bile amarela, o sangue e a fleuma. Fleuma, que significa, no nosso glossário aqui, no nosso dicionário, comportamento de quem não demonstra sentimento ou emoção. Tipo, Giovana, sabe? Que não tem coração. E aí ela não demonstra sentimentos, não demonstra emoções. E Giovana dormiu. Não demonstra sentimentos, não demonstra emoções. É a fleuma, né? Então, são esses 4 humores, ou 4 fluidos. Quero escutar. Isso está aí. Esses 4 fluidos que percorrem o corpo humano, né? Por isso, um dos tratamentos mais comuns, imagina o que era a medicina naquela época, lá em 1500, 1600, como é que funcionava a cabeça das pessoas, que um dos tratamentos mais comuns do período era de provocar pequenos sangramentos ou sangrias no paciente, já que se acreditava que muitas doenças eram causadas por excesso de sangue. Imagine só, a pessoa está sentindo qualquer dor, está sentindo qualquer doença estranha, diferente. O que é que eles faziam? Faziam um corte na pessoa para que aquele sangue saia. Claro, não é um corte para sair jorrando tudo, jogando sangue pela sala toda. Mas faziam um corte para que aquele sangue pudesse fluir, né? Então saía uma quantidade pequena, senão ele ia acabar morrendo, né? Perdendo todo o sangue, para poder fazer essas sangrias. Ou muitas vezes, João Pedro, o que eles faziam, possivelmente vocês já tenham visto até, João Pedro, que gosta bastante de jogo, de vez em quando a gente tem um jogo ou outro que tem o sanguessugas, ou filmes, né? As sanguessugas, que são bichinhos que tem em rios, em alguns rios, que eles se alimentam de sangue. Eles se prendem no corpo da pessoa e ficam puxando aquele sangue. E essas sanguessugas... Eu tá falando sanguessuga, aqueles bichinhos que puxam sangue? E as sanguessugas, elas muitas vezes são utilizadas... elas muitas vezes são utilizadas
para tratamentos das pessoas. Também Sanguessuga, especificamente para pessoas envenenadas, que pode servir para tirar o sangue do que tem o quando você tem que tirar o sangue, um pouco do sangue que está no seu corpo, que tem veneno, para estabilizar a sua situação, para tomar o antídoto e se recuperar. não em relação a veneno, não em relação a veneno, Mas isso é mas usado também. não para Isso não dois, para será? veneno especificamente, mas Não? existem tratamentos medicinais que se utilizam essas sanguessugas que se faz esse processo de sangria. A diferença é que a sangria. Aqui, ó, tem até ó, uma imagem aqui, ó. Prática médica da sangria na Bahia. Eles criavam essas sanguessugas justamente para poder fazer esse tipo de tratamento, para colocar para eles retirarem esse excesso de sangue. Eles geralmente eram colocados em regiões de hematomas, de sangue preso, digamos, um local que você sofreu uma pancada muito forte e aí aquele sangue ele fica acumulado por debaixo da pele, Dói, né? tio, será? Então, essas sanguessugas elas são colocadas nessas regiões justamente para poder chegar e sugando esse sangue, tirando esse sangue. Então, o processo de sangria funciona dessa forma. Uma das formas, né, de se fazer a sangria é justamente dessa maneira. Tá? Outro conceito importante, nossa aula já está terminando, outro conceito importante para a medicina da época era o miasma, uma espécie de vapor infeccioso que se imaginava ser a causa exterior das doenças. Acreditava-se que os banhos públicos, comuns na Idade Média, facilitavam a entrada dos miasmas pela pele e propagando as epidemias. Eu vou continuar na próxima aula, que é daqui a pouco. Então eu retorno. Espera ver que eu retorno. 9h30? 9h30 eu estou de volta aqui para a sala com vocês. Beleza?